Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula do curso de Comércio Internacional, oferecido pelo Departamento de Relações Internacionais. Meu nome é Marcos Salles, sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, e essa é a nossa segunda videoaula da nossa segunda semana de atividades letivas do segundo semestre do ano de 2020. Na semana passada, a gente teve a primeira atividade desenvolvida, que foi a apresentação geral do curso, que a gente, naquela ocasião, tentei resumir em linhas gerais, nessa videoaula que já está disponível no Google Classroom, de apresentação do curso, fazer uma apresentação geral, tanto minha, quanto do enfoque do curso, quanto da forma como está organizado o plano de ensino, o calendário de atividades, distribuição de carga horária e a metodologia de ensino e avaliação e o uso da ferramenta do Google Classroom. Eu tentei deixar isso tudo resumido na aula número 1, para que aqueles que chegassem atrasados no andamento do curso poder voltar e sempre ter ali a informação. Então, se vocês não tiveram a oportunidade de acompanhar ao vivo a primeira aula semana passada, podem recorrer a essa informação que está disponível na aula disponibilizada na semana passada. Mas, em linhas gerais, eu vou repassar alguns tópicos aqui, já que é o nosso primeiro encontro ao vivo com a turma do Integral. A disciplina chamada de Comércio Internacional vai ter um enfoque um pouco mais ampliado para a nossa disciplina e para o propósito do nosso curso, para que a gente não tenha uma disciplina com muita ênfase, com um perfil econômico e teórico do comércio internacional, que é um formato mais tradicional, digamos, das disciplinas de comércio internacional, no qual se faz muita revisão de teoria do comércio, estatísticas de comércio, fazer avaliações quantitativas de comércio, mas nós decidimos, a partir do NDE, do curso de Relações Internacionais, e da reunião da comissão de curso, no qual distribuímos as disciplinas no semestre, para começar esse semestre, fazer uma disciplina com enfoque mais amplo, no sentido de tentar analisar os regimes econômicos internacionais como um todo, além do comércio internacional, entender também como parte de um grande acervo das relações econômicas internacionais, e entender dentro das relações econômicas internacionais as organizações econômicas internacionais que estão criadas para, de alguma forma, coordenar, criar consensos e construir regimes que auxiliem a condução das relações econômicas internacionais. E aí as mais emblemáticas, que são a que nós vamos focar nesse primeiro bimestre e no segundo bimestre, que são o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e a Organização Mundial do Comércio, que é a que a gente vai dar ênfase com maior profundidade ao longo do segundo bimestre, que é a que regula os regimes jurídicos do comércio internacional. E também um pouco de ênfase nos regimes jurídicos internacionais, como eu já comentei, que são o grande parâmetro de regras e instituições decorrentes de cada uma dessas organizações internacionais. Então, a disciplina é um mix
de organizações econômicas internacionais, regimes jurídicos internacionais da área econômica e de comércio internacional propriamente dito. Tudo isso nos vai permitir ter um olhar mais de conjunto para não perceber o comércio internacional como algo isolado, mas como parte de uma grande macroestrutura internacional, do qual faz parte também o Fundo Monetário Internacional e os seus regimes, o Banco Mundial e os seus regimes, e a OMC e os seus regimes. Tá bom? Então, isso tudo está explicado em detalhe na videoaula da semana passada. Aquelas que tiverem curiosidade de buscar e aprofundar essa informação, recorram a essa atividade, justamente por isso que nós temos esse formato de atividades assíncronas, para poder recorrer a essa informação sempre que for necessário. O plano de ensino também tem uma versão atualizada no Google Classroom, junto com um calendário de atividades, com a disposição de carga horária para cada encontro. E como foi previsto no plano de ensino, a ideia das atividades acadêmicas e didáticas previstas para essa semana, de 23 a 27, estão compostas de uma videoaula assíncrona, tá? Mais explicativa, que eu já subi ao Google Classroom, uma leitura de texto e uma leitura do discurso da diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, que também já foram subidos ao Google Classroom, e eu subi também para orientar e facilitar a leitura de vocês de ambos os materiais, um documento chamado Leitura Dirigida, no qual existe uma lista de perguntas, que são as perguntas que estão dentro do livro e da entrevista, do discurso. Então, é para ajudar vocês a fazer uma leitura mais interessante e mais orientada a responder aquelas perguntas e assim obter o que é a informação mais relevante dentro daqueles dois materiais. Tá? Então, vocês vão poder assistir a essa aula, que essa aula explicativa explica ambos os textos e contextualiza cada uma das perguntas para ajudar vocês a encontrar essas respostas dentro da literatura que foi fornecida a vocês por meio do Google Classroom, tá bom? Então, com isso, a gente vai cumprir essas 4 horas dessa semana. Vocês vão escutar essa videoaula síncrona que está disponibilizada já. Vocês vão ter o documento de leitura dirigida para ajudar vocês a lerem tanto o livro quanto o discurso da diretora do FMI, tá bom? E também, para completar essa carga horária dessa semana que está em andamento, está previsto essa atividade que a gente está fazendo aqui, que é uma atividade síncrona, para poder fazer a abertura desse grande bloco de conteúdo que a gente está iniciando agora, tá? Que se chama Instituições e Regimes de Bretton Woods. O curso, como vocês puderam ver no plano de ensino, está distribuído em 3 grandes blocos. Um bloco chamado Instituições e Regimes de Bretton Woods, um segundo bloco denominado Sistema Multilateral de Comércio, GATT-OMC, e um terceiro bloco que está considerado os novos regimes jurídicos do comércio internacional contemporâneo. E o formato de trabalho de cada um desses blocos será composto por temas dentro do bloco, leituras vinculadas a cada um desses temas, atividades mais práticas vinculadas a cada um desses temas, muitas vezes a leitura de uma entrevista, a leitura de um relatório elaborado por alguma dessas organizações, a leitura de uma pesquisa dentro da página web de cada uma dessas organizações e também, ao final de cada bloco, uma atividade avaliativa. Então, essa disciplina vai estar composta por 3 avaliações. Tá? Uma
cada uma delas entregue ao final de cada encerramento de bloco. Nesse caso, o nosso bloco que está iniciando hoje vai se encerrar na semana de 21 a 25, na última semana do mês de novembro. Então, daqui até lá, nós desenvolveremos 4 encontros para cada um desses 4 temas que compõem o bloco 1 da disciplina, e ao final vocês terão a oportunidade, como prazo final, dia de 21 a 25, de entrega da resenha que eu vou comentar e eu vou apresentar na aula de hoje. Também vou subir ao Google Classroom um pequeno roteiro de instruções sobre como realizar a resenha crítica, mas eu vou comentar aqui ao vivo. Qualquer dúvida, vocês me interrompam e me comentem, tá bom? Podemos começar? Então, esse bloco 1 do curso, que é uma espécie de bloco introdutório, vai nos permitir enxergar a dinâmica das relações econômicas internacionais como um fenômeno muito além do comércio internacional. A gente tem grandes pilares das relações econômicas internacionais e do sistema multilateral econômico, que está fundado num tripé mais conhecido, que é Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização Mundial do Comércio. Mas, ultimamente, vem ganhando muito peso e muita relevância dentro das relações econômicas internacionais e do sistema multilateral econômico, a OCDE. Especialmente para o Brasil, foi alavancado a um dos grandes temas, uma das grandes prioridades da política externa brasileira do atual governo, tentar aderir à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, nada mais coerente e nada mais relevante e urgente para a gente colocar na nossa mira acadêmica, conhecer a OCDE, entender o que é a OCDE também. Então, para além do tripé tradicional, FMI, Banco Mundial e OMC, nós também estudaremos a OCDE ao longo desse bloco. Então, o OMC, como é a grande disciplina de comércio internacional e a grande organização de comércio internacional, vai ficar para o segundo bimestre, para depois do ano novo. Nesse primeiro bloco que a gente está começando hoje, a gente vai focar em FMI, Banco Mundial e OCDE. Antes disso, a aula que foi disponibilizada hoje para vocês é uma aula de história das relações econômicas internacionais, para a gente entender o processo de formação histórica do multilateralismo econômico e como esse multilateralismo econômico surgiu a partir dos acordos de Bretton Woods de 1944. Então, essa videoaula que já está disponibilizada é a que vai nos dar um norte para ler os textos que estão no Google Classroom e conhecer as linhas gerais do processo de formação histórica do multilateralismo econômico contemporâneo. Então, essa primeira aula, e isso é importante a gente perceber, eu quero enfocar isso, que em cada uma das 4 aulas, a gente vai ter um olhar tanto para entender as organizações econômicas internacionais, como funcionam essas organizações, quais os seus objetivos, quais os seus princípios, quando foram constituídas, mas também conhecer como elas estão internamente, qual é a sua estrutura institucional interna, os órgãos decisórios, o poder de voto, o poder de voz que cada país tem dentro de cada organização, que poder de voto e voz tem o Brasil em cada uma delas. Isso é importante a gente sempre tentar fazer esse olhar enviesado a partir da nossa visão brasileira e o olhar crítico a partir da posição da visão brasileira dentro dessa organização, entender sua dinâmica de funcionamento, como ela toma decisões
que poder ela tem de interferência na realidade de cada um dos Estados-membros de cada organização econômica internacional, para também entender as principais características dos regimes que elas criam. Por exemplo, no FMI, que a gente vai ver semana que vem, aqueles que são signatários e membros do FMI e que buscam algum empréstimo do FMI, sofrem uma série de condicionalidades para receber esse empréstimo. Você, Brasil, quer receber um empréstimo do FMI, você vai receber uma cartilha de obrigações que você vai ser obrigado a cumprir em termos de reforma tributária, privatizações, superávit primário, balança comercial, redução de encargos de administração pública, por exemplo. Então, isso é parte do regime jurídico do FMI, que para fazer parte e para cumprir, para beneficiar-se do que usufrui, do que oferece o FMI, é necessário cumprir com o seu regime legal e com o seu conjunto de regras que obrigam o Estado-membro, quando ele quer se beneficiar de um empréstimo, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. Acontece o mesmo no Banco Mundial e acontece o mesmo na Organização Mundial do Comércio, cada uma com suas particularidades, com suas diferenças, que são enormes. Cada organização tem uma finalidade completamente diferente da outra. Normalmente, essas 3 disciplinas são dadas todas juntas em uma mesma aula. O que a gente vai fazer aqui nesse curso é dedicar 4 horas para cada uma, ou seja, é permitir-se conhecer de forma mais aprofundada, mais em detalhe, para vocês terem mais base em relação a cada uma desses pilares fundamentais das organizações econômicas internacionais. Tá? Então, no fundo, o papel o objetivo desse bloco, como está transcrito no nosso plano de ensino, é compreender fundamentos históricos, fundamentos econômicos, políticos e jurídicos das instituições multilaterais originadas nos acordos de Bretton Woods, e analisar os impactos das mesmas e dos seus regimes na América Latina e no Brasil. E isso é muito importante. Como eu comentei na aula da semana passada, o nosso olhar vai ser um olhar interessado para essas disciplinas e para esses regimes, para essas organizações e para esses regimes, perdão. A gente vai olhar desde a perspectiva latino-americana e da perspectiva brasileira. Ou seja, que benefícios traz para a América Latina, que benefícios traz para o Brasil, ou que impactos negativos, que prejuízos traz ao Brasil e que prejuízos traz à América Latina. Então, a gente vai olhar não de uma perspectiva generalista ou desinteressada. A gente vai tentar entender essas organizações internacionais, econômicas internacionais que a gente vai estudar, a partir de um olhar crítico de um país que está situado no sul global, que está situado na América Latina e está situado no mundo em desenvolvimento, como é o nosso caso, o caso brasileiro. Tá bom? Então, isso é a abordagem que a gente vai dar para compreender, nesse primeiro bloco, esse arranjo de organizações econômicas internacionais, do qual o Brasil faz parte, no caso do FMI e do Banco Mundial, e do qual ele quer fazer parte, no caso da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para cada uma dessas 4 aulas, eu disponibilizei e já estão disponíveis no Google Classroom para vocês poderem ir lendo a cada semana cada texto, cada material e conhecendo, se familiarizando com cada material na medida do tempo e do interesse e da capacidade de aprofundar que cada um tem em cada um dos tópicos dessa matéria. Mas a aula que começa o bloco 1, a gente chama de Bretton Woods e a formação histórica do multilateralismo econômico. E nessa aula está disponibilizado um livro publicado pela FUNAG, de autoria do Carlos Márcio Cosende, que se chama Instituições de Bretton Woods, Desenvolvimento e Implicações para o Brasil. É um livro de 2013,
que faz um percurso histórico bastante interessante em termos de profundidade justa para a gente poder conhecer em nível de graduação a história de formação do sistema multilateral econômico. É uma aula e é um tópico que é importante para a gente conhecer os grandes momentos do sistema multilateral econômico, desde o seu surgimento, que é o pós-guerra, no qual começa um processo de articulação pela primeira vez na história das relações internacionais, de criação de um consenso global, ao menos dos países que ainda que recém ingressavam no plano das negociações internacionais multilaterais, para tentar criar um consenso multilateral econômico do pós-guerra. Então, esse é um momento importante que é onde começa a análise da história do multilateralismo econômico e vai passar por uma evolução em termos de institucionalização e consolidação desse momento criador até chegar os anos 60, aonde tem um primeiro marco temporal que muda fundamentalmente a história das relações econômicas internacionais, que também está muito bem desenhado nesse livro, e a gente analisa ele na aula específica sobre essa aula, que é o período de descolonização, que é onde a gente tem a grande processo de emergência do terceiro mundo e dos países em desenvolvimento e a sua inserção dentro da comunidade internacional, dentro da sociedade internacional de estados que deixam de ser colônias e passam a ser estados soberanos, mas que buscam o seu lugar dentro dessas organizações internacionais, tanto organizações internacionais de viés político, como a ONU, quanto as organizações internacionais de viés econômico, quanto o FMI e o Banco Mundial, criados na época de Bretton Woods. E ao entrar nessas organizações econômicas internacionais, esses países do terceiro mundo, como eram chamados na época, mudam de dentro para fora essas organizações internacionais para fazer ouvir a sua voz, para fazer eco dentro dessas organizações internacionais das demandas internas que estão passando esses países nesse momento. A realidade enfrentada por uma ex-colônia recém-independente é uma realidade totalmente diferente de um país recém-saído da guerra, como é o caso da Europa dos anos 40 e final dos anos 40. Então, e o FMI e o Banco Mundial naquele momento é criado, pensado em reconstrução do pós-guerra. E agora a gente tem uma nova leva de países, especialmente da África e do Sudeste Asiático, que ingressam nessas organizações internacionais e estabelecem outros parâmetros, outras exigências, e isso muda completamente a lógica do multilateralismo econômico. Então, isso é muito importante, pensar os anos 60 como o segundo grande momento. Nos anos 80, há um processo histórico fundamental do ponto de vista econômico, que é a grande crise da dívida externa dos países em desenvolvimento. É um fenômeno que alastra-se por todo o hemisfério sul, quase todos os países no momento passam por uma deterioração do seu problema de dívida externa, e isso faz com que o FMI e o Banco Mundial se revisitem, se reinventem e tentem criar novos instrumentos para socorro dos países membros do FMI e do Banco Mundial, nesses casos de dívida externa descontrolada e galopante, que foi como o caso, por exemplo, do Brasil, que passou os anos 80 inteiros sofrendo com dívidas externas descontroladas e incontroláveis. E teve um processo fundamental de intervenção do FMI ao longo dos anos 80 para tentar auxiliar a conter a dívida externa e com todo o custo que deixou para o Brasil, que é uma discussão que a gente vai ter na aula da semana que vem, mas que é um processo no qual o FMI toma uma ingerência sobre o mundo em desenvolvimento muito forte nos anos 80. E também é um período muito importante para entender o sistema multilateral econômico a partir da
da reação pós-dívida externa dos anos 80. A saída dessa crise de dívida externa se dá nos anos 90 com uma pretensa solução ao problema. A comunidade internacional tem uma sensação de que o mundo saiu daquele transtorno econômico internacional decorrente das dívidas externas e entra num período de prosperidade dos anos 90, e nesse período de prosperidade é que se ingressou na década chamada de década da globalização. Cai o muro de Berlim, se dissolve a União Soviética, grande parte dos estados que antes eram membros da União Soviética agora migram para o sistema capitalista do FMI e do Banco Mundial, e isso cria um novo paradigma para a revisão do FMI e do Banco Mundial, agora tendo que ser útil também a um conjunto de países que vinham com uma outra matriz econômica, outra lógica de funcionamento, vindo de um sistema socialista de governo e de funcionamento econômico, de um governo socialista, de uma economia socialista, de um sistema de planejamento estatal todo diferente do que era a construção dos estados de matriz capitalista do Ocidente. Então, o FMI precisa se reinventar para saber dialogar e saber ser relevante para esses países do leste europeu e que buscavam a adesão ao FMI e ao Banco Mundial. Então, são alguns momentos históricos que marcam, e a gente analisa de forma muito mais detalhada na aula 1, que já está disponível para vocês no Google Classroom, mas para vocês entender que esse processo histórico é fundamental para a gente entender também os dois eventos mais recentes, a crise de 2008, que é como encerra esse livro que vocês têm à disposição para leitura, e mais recentemente, e a gente está vivendo um momento que já está sendo muito bem demarcado para as relações econômicas internacionais também, que é esse grande período da pandemia do Covid-19. Nós já temos dados para entender esse momento que a gente está vivendo, esse ano que a gente está vivendo, que será estendido para o ano que vem, em termos de impacto, de uma enormidade em matérias de impacto, para além do impacto avassalador em matéria de vida e de tragédia humana que tem sido, com mais de 1 milhão de mortos, e de pessoas enfermas com doenças crônicas geradas por causa da Covid, mas também todo um outro arsenal de impacto nocivo que o período de pandemia está causando nas relações econômicas internacionais, especialmente nos países em desenvolvimento. O volume de concentração de riqueza nesse processo está se intensificando muito. Os países ricos e a elite global e a elite financeira global cada vez mais rica, os níveis de pobreza em contrapartida aumentando cada vez mais, os índices de pobreza extrema aumentando no planeta, a fome outra vez virando um grande tema na América Latina, na África, na Ásia. Ou seja, a gente já começa a ver todo um processo de degradação do grande ambiente econômico mundial, que vai causando um enorme impacto negativo no mundo em desenvolvimento, na América Latina e no Brasil. E isso está hoje no radar dos chefes de Estado e dos líderes dessas grandes organizações econômicas internacionais que a gente vai estudar, e é por isso mesmo que eu quero trazer para vocês a cada encontro alguma entrevista, algum artigo de alguns desses
atores internacionais que representam essas organizações econômicas internacionais, para a gente saber um pouco quais são as diretrizes que estão sendo pensadas para contornar e para sair desse período avassalador que vai ser esse período de combate à Covid, como projeto de sistema econômico internacional pós-Covid. Como essas organizações econômicas internacionais vão poder colaborar para sair desse processo, dessa fase. Como elas vão poder criar novos regimes jurídicos que favoreçam o desenvolvimento desses países tão afetados pelo combate à pandemia. Como poder favorecer políticas de promoção de emprego, como poder favorecer políticas de geração de renda universal, tão necessária para populações extremamente carentes e vulneráveis. Como poder assegurar acesso à alimentação, como poder gerar a manutenção de renda básica para sustento de famílias. Isso tudo está na agenda não só dos estados, mas das grandes organizações econômicas internacionais que a gente vai estudar daqui para gente. Isso sem considerar o entorno, sem desconsiderar o entorno do grande desafio que virá, como tá explicado pela diretora executiva do FMI, quando sairmos da pandemia, teremos um novo desafio ainda maior pela frente, que será enfrentar as mudanças climáticas e o aquecimento global que vem pela frente. Então, grande parte do que vem pela frente em matéria de reposicionar FMI, Banco Mundial, OCDE e OMC para o futuro, é reposicionar num caminho de proteção do meio ambiente, de gerar um desenvolvimento sustentável, mas também gerar um desenvolvimento humano, inclusivo, socialmente referenciado. Essas são as grandes linhas que estão sendo lançadas pelo secretário-geral da ONU, pela diretora executiva do FMI, do Banco Mundial e da OCDE. Então, é interessante a gente entender que nesse buraco que a gente está enfiado durante o processo de combate à pandemia, sair disso vai ser sair rumo a algum caminho, a algum lugar cuja saída é uma saída multilateral, e é de uma multilateral que passa necessariamente pelo multilateralismo econômico. Então, isso é a chave da leitura do que a gente vai tentar trabalhar ao longo desse primeiro bloco, essa primeira aula que já foi disponibilizada para vocês hoje no Google Classroom é basicamente ao redor desse projeto, mas terminado esse processo, a gente vai entrar nas 3 aulas seguintes, aulas específicas de olhar um pouco mais rígido, de mais institucional, mas também histórico, para entender o funcionamento do FMI, na aula que vem, do Banco Mundial, na aula da semana do dia 7, e na aula sobre OCDE, na aula do dia 14. Tá? E o processo a dinâmica didática de cada um desses encontros vai ser muito parecida com a dinâmica da aula que foi dessa semana. Vai ter uma videoaula explicativa, vai ter um texto de leitura, vai ter algum material de apoio de leitura e vai ter alguma atividade mais prática, seja de site, pesquisa em site, seja de pesquisa em um tratado internacional, tá bom? Como que a gente vai fechar esse grande bloco, depois de análise do processo de história do multilateralismo econômico, depois de estudar o FMI em seus meandros, depois de estudar o Banco Mundial e seus projetos de financiamento para o desenvolvimento, depois de conhecer a OCDE e todo o desafio que o Brasil está se propondo a aderir à OCDE e todo o custo que inerente a um processo de adesão a uma organização internacional, nós vamos ser capazes de fazer uma primeira atividade avaliativa ao final desse semestre, que vai ser uma resenha crítica
Tá? Eu vou disponibilizar isso que eu vou ler para vocês, vou disponibilizar também no Google Classroom, mas é para a gente já poder conversar aqui ao vivo e poder já trocar algumas ideias e tirar algumas dúvidas. O tema da resenha vai ser do pós-guerra ao pós-Covid, a relevância contemporânea das instituições e regimes de Bretton Woods. Tá? E a partir de uma problematização que está colocada nos seguintes termos. Em um contexto internacional no qual o mundo ainda não encontra horizontes de saída para o fim da pandemia, e os impactos econômicos, sociais e ambientais já são largamente sentidos nos países em desenvolvimento, especialmente na América Latina e no Brasil, qual a relevância contemporânea das instituições e regimes de Bretton Woods? Como essas organizações econômicas internacionais podem ajudar os países em desenvolvimento, em especial a América Latina e Brasil, a superar os impactos econômicos, sociais e ambientais desse período de pandemia? Então, é para vocês tentarem responder a essa inquietação, tá? E tomar como referência todo esse material que está sendo disponibilizado para vocês pelo Google Classroom. Tá? Parâmetros para a elaboração da resenha. Eu sei que aqui tem elementos que ajudam vocês a tirar algumas dúvidas. Primeiro parâmetro, vocês têm a opção entre analisar o conjunto de organizações econômicas internacionais, vocês podem analisar o trio, as 3 organizações em simultaneidade, ou apenas uma delas. Isso fica ao critério da aluna, do aluno. Tá? Vocês escolhem se vão querer fazer uma resposta a essa resenha do ponto de vista da OCDE, especificamente, ou do FMI, ou vocês querem falar de todas juntas. Isso vai ficar ao critério de vocês. Esse é o parâmetro número 1. Parâmetro número 2, vocês vão ser provocados a dialogar criticamente com as leituras obrigatórias. Por exemplo, o autor do livro sobre FMI afirma que a UFMI é uma organização bem-sucedida. Eu não concordo por isso. A ideia é que vocês tenham reação crítica, acadêmica, científica, ao material que está sendo disponibilizado. Dialoguem com os livros, dialoguem com os artigos, dialoguem com as entrevistas para embasar as opiniões de vocês, para sustentar as opiniões de vocês, citem esse material ao longo do desenvolvimento da resenha, tá? É uma resenha de 2 a 3 páginas, é uma resenha pequena, ou seja, é para vocês fazerem um pequeno ensaio de aproximação ao tema, não é para escrever um artigo, não é para escrever um ensaio, nem nada, é uma resenha, espaçamento, tamanho e fonte, está tudo determinado aqui, é Times New Roman, é fonte 12, espaçamento 1,5, isso não precisa ficar documentado aqui, vocês vão receber pelo Google Classroom. A resenha vai ser individual, vai ser entregue pelo Google Classroom em formato Word ou em formato PDF. Tá? Então, vocês vão subir dentro de um espaço que vai ser criado dentro do Google Classroom para vocês enviarem arquivo. Qualquer outro modelo de envio não vai ser considerado. Vai enviar por e-mail, não é considerado. Vai enviar por WhatsApp, não vai ser considerado. Vai enviar pelo Google Classroom, tá bom? E, por fim, nessa resenha, obviamente, colocar nome completo, número de matrícula e período, se é integral ou noturno. E o prazo para entrega é a última semana, que é a semana de 21 e 25, mas eu estabeleci um dia específico, é dia 22 de dezembro, que é o último dia letivo antes do recesso de Natal, tá? Até o dia 22 de dezembro, às 23h59. Todo arquivo que for subido até essa data e esse horário está valendo e vai ser, se cumprir com todos esses parâmetros, vai entrar naquela metodologia de cumprido ou não cumprido, e vocês já vão ter uma das avaliações do semestre realizadas e cumpridas para essa disciplina. Depois, nós teremos um outro momento para apresentar, quando começar o segundo bimestre, depois do ano novo, a gente vai fazer uma outra apresentação igual a essa, ao vivo,
para apresentar o segundo e terceiro bloco, que vão ser ofertados depois do Ano Novo, e também falar sobre as metodologias de avaliação que vão ser incorporadas no segundo trimestre. Por enquanto, pensem apenas nessa resenha, que é uma resenha, que é um tema, é uma pergunta e é um problema que eu quero lançar para vocês desde hoje, para que incomode vocês ao longo de todas as próximas 4 aulas de relações econômicas internacionais, de comércio internacional. Quando a gente for trabalhar o FMI, vamos fazer a aula do FMI pensando na solução desse problema proposto pela resenha. Ou depois, quando for para o Banco Mundial, também fazer esse mesmo exercício. Vocês vão ver como, naturalmente, a gente vai conduzir todas as discussões, todas as leituras e todas as análises dentro dos tratados de cada aula, as pesquisas dentro dos sites oficiais, vai ser tudo dirigido para tentar trabalhar esse grande problema que está apresentado para a humanidade, sair da pandemia por meio de um novo pacto multilateral econômico, qual o papel que essas organizações têm que desempenhar, o que atributos elas precisam ter para poder dar conta de um modelo de desenvolvimento, pensando nas palavras da própria diretora executiva, pensando num desenvolvimento socialmente referenciado, ambientalmente sustentável, economicamente inclusivo e internacionalmente equilibrado, para que seja justo e equilibrado. São as grandes utopias das relações econômicas internacionais, conseguir se basear nessas premissas e avançar nessas premissas, e é por isso que o multilateralismo e especialmente o multilateralismo econômico, é tão importante, ele sempre foi importante, e é por isso que eu cito aqui, nessa referência da aula dessa semana, um parágrafo que eu acho importante aqui. Quase 70 anos depois, a Conferência de Bretton Woods permanece um mito fundador e referência básica de qualquer discussão sobre o funcionamento ou reforma do sistema econômico internacional. Momento áureo do multilateralismo, mas também exercício prático de realismo. Deu origem a instituições que seguem incontornáveis. As instituições de Bretton Woods, humanas, demasiadamente humanas, acompanharam entre o bem e o mal as peripécias econômicas dessa longa jornada de mais de 70 anos. Pretenderam a razão e despertaram paixões. Esse é o parágrafo de encerramento desse autor, que a gente lê, que vocês leram e vão ler agora para esse primeiro tópico de aula, mas é para entender que o multilateralismo tem muito disso, de criação de ideais, de criação de desejos coletivos e consensuais, e que faz com que a comunidade internacional se junte e construa instituições e regimes que permitam um avanço coletivo. A gente está vivendo um período exacerbado dos nacionalismos econômicos, dos nacionalismos políticos, alguns países indo para o nacionalismo mais fascista. Então, a saída desse processo, como comunidade internacional, não são caminhos por meio de um caminho nacional, um caminho soberano. É pelo caminho coletivo, multilateral e da comunidade internacional. É para isso que existem esses esteios, essas instâncias do multilateralismo econômico que a gente vai estudar ao longo desse primeiro bloco, tá bom? Então, a ideia desse encontro síncrono é esse. Explicar para vocês os objetivos por trás desse primeiro bloco de aulas que vão nos conduzir até o final até a antivéspera de Natal,
onde a gente vai ter esses encontros temáticos com organizações internacionais específicas para serem estudadas e vai encerrar com a entrega de uma avaliação em forma de resenha crítica, tá bom? Vou parar de falar, vou me comprometer a subir, no final dessa gravação, a subir um arquivo com os detalhes dessa resenha crítica, para vocês já terem acesso à problematização e aos parâmetros de elaboração. Vocês já têm disponível no Google Classroom, subir agora no final da manhã, a primeira videoaula referente a essa aula de História do Multilateralismo Econômico, e vocês já têm toda a leitura que vai ser utilizada daqui até o final do primeiro bimestre, que é o material referente a esse primeiro bloco. Tá bom? Interrompo a minha fala para ouvir vocês e tirar as dúvidas que vocês, porventura, têm. Eu estou com o alto-falante ligado. Tem alguém fazendo alguma pergunta? Tem alguém com alguma dúvida? Não? Tá tão claro assim? Por aqui, tudo certo, professor. Muito bem, Débora. Alguém mais? Professor. Vamos lá. Fala, Gisela. Em relação à resenha, você falou que a gente vai falar sobre a América Latina e o Brasil especificamente. Queria saber se a gente puder incluir o África, continente africano. Eu, pessoalmente, eu agradeceria muito. Podemos sim. Qual é o teu nome? Não estou vendo aqui no... Sotier. Sotier. Sotier, de que país tu vem, Sotier? Do Benin. Do? Benin. Do Benin. Benin. Muito bem. Não, podemos sim. Podemos sim. Isso vai ser muito interessante, vai ser muito enriquecedor. Para a gente entender também que instrumentos e que impactos eles provocam a partir da realidade do Benin. Muito bacana, muito bem. E no que tu precisar de material, de informação, fica à vontade para escrever e perguntar. Oi, professor, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, eu perdi uma parte aqui porque minha conexão caiu. Eu vi que você postou lá no Classroom uma leitura dirigida, que é praticamente do livro inteiro sobre Bretton Woods. Isso. E aí você falou da resenha, que é o que a gente tem que entregar de fato, que vai ser a atividade avaliativa. Essa leitura dirigida, ela não é para entregar, é só para a gente fazer um estudo mesmo, dirigido. Isso, ela não é avaliação, ela é um guia para vocês. Ela é para ajudar vocês usando essa leitura dirigida, vocês podem usando pergunta a pergunta para saber o que identificar dentro de cada capítulo. É uma forma de tornar orientada, digamos, a leitura do livro, para não precisar, para entender o que é o mais importante, digamos, do processo, tá? Sim. Mas não é para entregar, não. Entendi, obrigado. Tá bom, valeu. Algo mais, pessoal? Ficou claro? Por enquanto, acho que está ok. Então, tá bom. Então, com isso, vamos encerrar. Qualquer dúvida, escrevam pelo Google Classroom, ali pelo Messenger de dentro do Google Classroom, para a gente poder manter contato. Eu já vou subir essa aula que a gente gravou aqui, para ficar disponível, para vocês recorrerem a ela, qualquer dúvida, e vou subir também o arquivo com as instruções para a elaboração da resenha crítica.
Qualquer dúvida, qualquer informação que esteja faltando na elaboração da resenha, vocês me escrevam. Se precisar atualizar o arquivo, incorporar novos elementos que faltaram, vocês me enviem, tá bom? Boa semana para todos e para todas. Boa sorte para a gente nesse semestre e bom trabalho. Já comecem a leitura desse material pensando nessa reflexão de fundo que eu propus para vocês hoje, que vai ser a reflexão que vocês vão buscar responder por meio da resenha, tá bom? Um abraço, se cuidem com a pandemia, mantenham o distanciamento social e vamos em frente com esse segundo semestre, reta final do curso de Relações Internacionais para nós todos, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.